Olá, meninas! Sejam todas muito bem-vindas à quinta aula aqui do Esquenta. E durante a semana que vem eu vou te ensinar como qualquer pessoa com qualquer máquina de costura consegue fazer lindas peças com quilting de forma fácil, consegue dar um acabamento único e exclusivo de forma muito simples, muito fácil. E quando eu falo que é com qualquer máquina de costura, de fato é. Então, se você tem uma máquina de costura que faça a costura reta e que você tenha o controle de acelerar, de ir mais devagar ou mais rápido, você está prontinha para poder iniciar a fazer peças maravilhosas, porque é só o que você precisa. E não importa se a sua máquina é antiga, se ela é uma máquina nova, se ela é uma máquina mecânica, se ela é uma máquina eletrônica, se ela é uma máquina doméstica ou se ela é uma máquina industrial. Se você conseguir controlar a velocidade da sua máquina, e quando eu falo controlar, não significa que a sua máquina precise ter um botão de regulagem de velocidade, não. O que eu quero dizer é se você conseguir controlar o acelerador da sua máquina, você já tem tudo para fazer esta técnica libertadora. E olhe, mesmo que você diga, ai Bia, mas eu tenho o pé muito pesado e eu acelero demais, tem técnica, tem exercícios para você ir fazendo e aprendendo a controlar o pisar, o acelerar ali na sua máquina de costura. É igualzinho dirigir. Se você pisar forte demais, você vai correr com o seu carro. Se você pisar devagarzinho, você vai andar devagar. Tem técnica para você aprender a fazer isso, então não se preocupe, mesmo que você seja iniciante, sim, você pode começar. Na primeira aula, eu falei da importância de lavar os tecidos antes da gente começar a fazer qualquer peça. Falei os dois principais pontos que me fazem ter certeza de que todo mundo que faz costura criativa, patchwork e até mesmo roupa, precisa lavar a peça, o tecido, né? Lavar o tecido antes de começar a fazer a peça. Por quê? Porque tecido pode desbotar e tecido encolhe. Às vezes encolhe mais, às vezes encolhe menos, e eu expliquei exatamente por que que tudo isso acontece, tanto de tecido soltar tinta quanto de tecido encolher. Expliquei na aula 1. Então, se você não tem conhecimento sobre isso, é importante que você assista a aula 1, porque isso é um conhecimento básico que você tem que ter antes de começar a costurar. Na aula 2 eu falei sobre organização e sobre planejamento e falei como que você tem que manter o seu ambiente de trabalho, mesmo que você costure na cozinha, mesmo que você costure num cantinho do quarto, como que você tem que manter tudo organizado e arrumado para que tudo aconteça de forma saudável, né? Para que você não se estresse, para que você não acabe não comprando material que você já tem simplesmente por falta de organização. A aula 2 também considero uma aula super, mega, ultra importante, não pode perder. Na aula 3 do Esquenta, eu falei a importância de você ter um ambiente super bem iluminado e também a importância de você ter mesa, cadeira, você sentar na posição correta para não se lesionar. É uma aula que eu também acho super importante. Aliás, eu só selecionei aulas que eu acho importante porque eu acho que o Esquenta é justamente aquele momento em que eu pego todo mundo, iniciantes, não iniciantes, todo mundo, e dou um chacoalhão para vocês perceberem que tem coisas que vocês nem sabiam e estavam fazendo erradas e precisam mudar com urgência. Por que que eu falei sobre iluminação e sobre posicionamento perante a nossa máquina de costura? Porque são as principais coisas que a costureira, que a artesã, faz de errado e compromete a saúde. Compromete a visão, compromete ombro, compromete cotovelo, juntas em geral, coluna, problemas de pulso. Normalmente todos esses probleminhas, eles vão se agravando com o tempo, porque a gente não se posiciona da forma correta ou não tem uma iluminação adequada. Então, você precisa assistir a aula 3. Na aula 4, que foi a aula de ontem, eu falei sobre os materiais do dia a dia que facilitam a vida da artesã. Essa é uma aula que pode parecer bobinha, mas eu dei um monte de dicas legais e um monte de dicas importantes, principalmente para quem está iniciando, não sair comprando um monte de coisa sem que talvez
seja legal, faça sentido você ter, mas talvez não seja o momento. Às vezes você gasta dinheiro comprando determinados tipos de materiais, determinados tipos de acessórios que você não precisa naquele momento. Talvez você ache que vai ser legal ter no futuro, mas naquele momento em que você está iniciando, talvez seja melhor você focar a tua energia e o teu dinheiro com outros materiais. Então essa aula também foi super importante e eu recomendo que você assista e faça as suas anotações. Mesmo que você tenha chegado depois, faça as suas anotações, porque em algum momento lá no grupo do WhatsApp eu vou abrir o grupo para que vocês possam colocar as dúvidas de vocês. Então, e eu vou comunicar isso lá pelo grupo também, tá? E não se preocupem, porque essas pausas, esses momentos que eu abro o grupo são momentos muito precisos. Eu combino com vocês, olha, eu vou abrir o grupo das 10 da manhã às 11h30. Ou eu vou abrir o grupo das 3 da tarde até as 4h30, ou eu vou abrir o grupo das 18 até as 20. Em determinados dias da semana, eu abro o grupo em horários diferentes, inclusive para ter a oportunidade de todo mundo se programar e conseguir colocar as suas dúvidas ali. Terminou aquele horário, eu fecho o grupo, eu deixo durante aquele horário vocês colocando as dúvidas. Os mediadores dos grupos, eles vão vendo, porque se começar a colocar campanha, rifa, propaganda, eles já vão cortando aquelas postagens, então só vai ser permitido colocar dúvidas referentes às aulas mesmo. E depois que a gente fecha o grupo, eu vou lá e vou ler todas as perguntas que vocês colocaram e vou respondendo. Daí o grupo já está fechado, ninguém mais coloca pergunta nenhuma e fica fácil de vocês acharem as respostas, tá? É a maneira que a gente achou de fazer vocês interagirem, colocarem as dúvidas e participarem. Bom, a aula de hoje, deixa eu só tomar mais uma aguinha. A aula de hoje é sobre uma coisa polêmica, gente. Eu sei que isso é polêmico porque eu sei que existem professoras de quilting que falam justamente o contrário que eu vou falar hoje. Mas eu vou falar porque é o que eu acredito e eu vou falar com convicção e cada um que defenda as suas bandeiras, né? Eu acredito nisso, por isso eu resolvi transformar essa aula, a quinta aula aqui do Esquenta, que eu acho a mais importante, eu resolvi, mesmo sendo polêmica, falar sobre esse assunto que muita gente tenta não falar, né? Sobre fazer testes em pedacinhos de tecido. Eu sei que tem muita gente que fala que você não deve fazer teste, que você deve ir direto para a peça, porque senão você fica eternamente testando e você nunca acha que está bom e você nunca vai evoluir e que você sempre testa num pedacinho de tecido mais ou menos, daí o teu pedacinho de tecido é feio, a linha é feia e daí você acaba achando que o teu quilting é feio. Eu penso o contrário. Eu penso que você sim deve pegar, não é um tecido feio, é que é o meu tecido de bolinha, eu adoro tecido de bolinha. Então eu vou lá, eu vou fazer o desenho que eu quero. Claro que isso daqui você só vai fazer depois que você tiver conhecimento da minha técnica, tá? Mas eu só tô falando que eu que tenho anos de experiência com quilting, eu testo antes. Eu não pego uma peça minha que está finalizada, que está do jeitinho que eu quero, que ficou linda, que eu escolhi os tecidos certinho, que eu calculei, que eu cortei, que eu costurei. Eu não pego uma peça dessa para fazer um teste. Porque até eu erro. Se bem que, com a minha técnica, se a gente errar, o quilting tem como desmanchar. É a única técnica de quilting que a gente desmancha facilmente o quilting. Desmancha, arruma e ninguém percebe que houve um erro ali. Porque a minha técnica, a gente trabalha com acabamentos perfeitos. Um dos pilares da minha técnica são os acabamentos perfeitos. Então, com a minha técnica, a gente pode fazer isso. Mas por que eu vou bolar um quilting direto numa peça se eu tenho a possibilidade de fazer uma amostra antes? De pegar aquele desenho, notem que aqui, ó, deixa eu até mostrar mais de pertinho.
Você está vendo que aqui tem um desenho de patchwork, né? Aqui são 4 quadradinhos por 4 quadradinhos. Aqui tem os triângulos que formam como se fosse uma estrela. Aqui nas pontinhas são 4 quadradinhos. Então eu tenho um padrão ali de desenho. Eu posso simular o padrão, que não é o caso, não foi o que eu fiz ali, né? Mas aqui simulei um padrão de 3 quadradinhos, ó, um quadradinho, outro quadradinho e 3 quadradinhos aqui. Ali no meu caso eram 4 quadradinhos, lembra? Eu posso simular num pedaço de tecido o desenho do meu patchwork, só que simular no tecido, bolar o quilting, quiltar a peça na amostra, no meu teste, olhar e olha, não é que ficou bonito? Agora sim eu vou para o meu quilting definitivo. Isso daqui não é lixo. Isso daqui, depois de quiltado, não é lixo. Eu posso transformar isso daqui em peça, eu posso fazer vários deles e depois transformar em peça. Eu posso fazer vários desses e transformar ele sozinho. Ele sozinho pode virar um porta-copos, ele sozinho pode virar um jogo americano, dependendo do tamanho que seja a minha amostrinha de teste. Ele sozinho eu posso juntar e fazer uma manta de quilting bloco a bloco. Então, as minhas amostras, os meus testes, não necessariamente vão ser jogados fora. Não é isso que eu estou dizendo para vocês fazerem. Eu só estou dizendo para vocês, quando vocês fazem um trabalho elaborado de patchwork, que vocês demoraram um tempo escolhendo os tecidos, preparando os tecidos, lavando, fazendo a sangria dos tecidos, cortando os quadradinhos, os triângulos, as peças para unir e criar o teu projeto de patchwork, antes de você colocar um quilting direto nele, teste. Faça o teste. E eu sei que isso vai ser polêmico, porque a maioria das pessoas que ensinam quilting tradicional ensinam exatamente o oposto disso. Não faça teste, porque você nunca vai sair dos testes, você vai sempre ficar nos testes. Eu não sei como que elas conduzem as aulas delas, mas as minhas aulas eu conduzo dessa forma e as minhas alunas fazem peças incríveis porque elas testam antes, porque elas sabem exatamente como que a máquina delas está se comportando. Porque imagine só se a tua máquina deu a louca. E acontece, gente, máquina dá louca às vezes, de tempos em tempos a nossa máquina dá uma louca, dá uma... E na verdade, na maioria das vezes é a gente culpada, né? Ou a gente está deixando ela suja demais, ou a gente não trocou a agulha. Mas acontece de às vezes a gente estar distraída e nem lembrar que a gente faz tempo sem limpar a caixa de bobina da nossa máquina, que a nossa máquina está suja e a gente não sabe. Ou que a nossa agulha está gasta e a gente nem se tocou que ela está gasta, que a gente já usou ela faz tempo. Então, às vezes acontece isso. Mas a hora de acontecer isso é na hora que a gente está fazendo o teste. Não é no tecido principal, ali no nosso projeto principal. Então, eu sou super a favor de fazermos testes, sim. Fazermos vários testes e com os testes a gente criar vários desenhos, ir treinando. Sabe por quê? Porque tem pessoas, tem alunas minhas que acabam se identificando só com esse tipo de quilting aqui, ó, que são linhas retas. Tem outras alunas que gostam de fazer quiltings com linhas curvas. Tem outras que gostam de fazer quiltings já mais elaborados, mesclando mais elementos. Como é que você vai saber que tipo de aluna você é se você não testar? Você tem que testar, sim. E eu posso te garantir que a gente não faz teste em cima de peça pronta. Até num Crazy até dá para fazer. Mas imagine você pegar uma peça como essa daqui, ó, que é uma peça já mais elaborada, que tem um processo de confecção da peça mais elaborado, e você começar a fazer testes de quilting. Imagine você chegar aqui, você não tem noção ainda se você pode fazer quilting de contraste ou não. Imagine você jogar um quilting preto, que nem eu fiz com esta peça aqui. Imagine eu jogar um quilting preto aqui e descobrir na hora que a minha rosa deixou de ser uma rosa e virou um borrão preto. Imagine eu pegar um quilting como um trabalho como esse, que é um trabalho artístico, e tacar um quilting qualquer para preencher aquele fundo, e de repente eu descobrir que não ficou bonito. Não é muito mais legal quando a gente treina? Ó, isso daqui era uma pecinha que eu criei, não precisa ser apenas em tecido liso, tá? Você pode pegar uma peça simples
e treinar um quilting. E daí essa peça já vira um joguinho americano, já vira um centrinho de mesa, um descansinho de panela, alguma coisa assim. Sim, você pode fazer, mas nunca em cima do seu trabalho, do seu melhor trabalho, seu trabalho mais elaborado. Então, na aula de hoje, eu queria que você tivesse consciência de que sim, você pode e vai conseguir fazer peças como essa daqui. Vou até levantar para vocês verem como ela é grande. Não sei nem se eu consigo levantar aqui. Acho que você nem vai ver o quanto ela é grande, mas ela é grande. Ela é uma peça grande, toda quiltada. Vou mostrar o avesso dela para você ver como ela é toda quiltada. Olha, ela toda quiltada. Toda ela quiltada, todo o passarinho quiltado. Toda ela foi feita, o quilting, numa máquina doméstica pequena. Eu fiz numa máquina eletrônica que eu tenho pequena, não é nem na SQ, é uma menor ainda. Toda ela feita com costura reta, toda ela feita com meu pezinho de costura reto, sem precisar mudar nada na minha máquina. Você consegue fazer isso também. Você consegue, mas primeiro você precisa entender todo o processo. Para a gente conseguir entender como que eu desenvolvi esse método, como que eu desenvolvi todos os pilares da minha técnica e qual o passo a passo que você tem que trilhar para você conseguir fazer peças grandes numa máquina pequena, como que você consegue fazer peças, quiltar blocos, bloco a bloco, por exemplo, eu poderia aqui, esse bloco já está com acabamento, mas eu poderia ter feito o quilting desse bloco, não estou com nenhum deles aqui quiltado, eu poderia ter feito quiltings de bloco a bloco e depois unir todos os blocos e transformar estes blocos numa peça bem acabada, numa peça maior, num centro de mesa, numa colcha para cama, numa peseira de cama, num trilho de mesa, fazendo bloco a bloco. Consigo fazer isso também. Só que você só vai conseguir fazer isso se você trilhar o caminho, porque o straight quilting é uma técnica que eu criei. Se você pesquisar, você não vai achar em lugar nenhum nada sobre o straight quilting. Sabe o que que você acha? Você acha um quilting que se chama straight line quilting. Straight em inglês é reto, direto. Straight line é linhas retas. Só que você concorda que straight line não tem nada a ver com isso daqui? O straight quilting é um quilting que eu criei, eu batizei e eu registrei essa técnica como minha, por isso que vocês não encontram, se você pesquisar no Google, até desafio vocês a pesquisarem, vocês pesquisando straight quilting, vocês só vão encontrar pesquisas referentes a Bia Abdala. Ou vai ser alguma aluna minha que fez uma postagem e escreveu: ah, eu fiz essa peça com a técnica straight quilting. Todas as postagens de straight quilting são minhas ou de alunas minhas. Não existe mais ninguém que faça straight quilting que não tenha sido minha aluna. As meninas que são de Portugal, Luxemburgo, Bélgica, eu tenho várias alunas espalhadas por aí, Itália, Japão. As meninas que são de fora do Brasil, se forem pesquisar, nem vai aparecer na pesquisa. Não vai aparecer porque não existe relato disso na literatura do quilting. Então, primeiro passo para vocês conseguirem aprender a técnica do straight quilting é participando da semana do Quilting Fácil. Porque como é que vocês vão aprender a técnica se a técnica só existe comigo? Então vamos lá, a minha técnica ela é composta por 3 pilares importantíssimos: planejamento, por isso que nós falamos de planejamento aqui durante essa semana de esquenta, lateralidade eu só entro mais a fundo nos meus cursos pagos, por quê? Porque existe um certo treinamento para eu descobrir qual é o seu lado dominante. Isso influencia no resultado dos seus quiltings, mas não te impede de fazer um quilting. A única coisa é que você descobrir o seu lado dominante para o quilting faz com que o seu quilting fique cada vez mais fácil. Mas mesmo que você não se torne minha aluna,
mesmo que você cometa essa loucura e não entre para minha turma, mesmo que você não entre para minha turma, você consegue fazer quilting de forma fácil, é só ir seguindo tudo que eu for ensinando para você aqui ao longo dessa semana, dessa jornada, tá bom? E o outro pilar da minha técnica são os acabamentos perfeitos. Com os acabamentos perfeitos, com o que eu te ensino, a maneira que eu te ensino de fazer o acabamento perfeito, faz com que, quando você estiver fazendo um quilting mais elaborado, mesmo que você erre, você consiga desmanchar e arrumar aquele quilting sem ninguém perceber que houve emenda ali. Então, olha assim, se você olhar de pertinho aqui, as minhas curvas elas são redondinhas, não tem nada de curva com bico. Os meus quiltings são perfeitos, as minhas bolinhas são maravilhosas. Se você olhar aqui neste outro aqui, todos os detalhes são simétricos. Note que o que eu tenho aqui, eu tenho aqui. O que eu tenho aqui, eu tenho aqui. O que eu tenho aqui, eu tenho aqui. Eles são simétricos. O meu ponto é constante. Olhe o acabamento dessa peça. Você não vê emenda nesses fios. E com certeza em algum momento eu errei alguma coisa e tive que corrigir. Porque não somos máquina, né? Então às vezes a gente erra. Agora me diga, você consegue imaginar você fazendo um quilting assim, simétrico, com pontos constantes, com linhas, sem a gente ficar vendo aquele retrocesso, aquele acabamento que a gente vê no quilting tradicional? Você provavelmente não consiga, porque você ainda não tem a técnica, mas depois que você passar pelas aulas da semana de quilting fácil, você vai ver como é muito mais fácil do que você imaginava. E eu já vou deixar vocês avisadas, nós vamos abrir as inscrições para o meu curso Quilting Fácil 4.0. É um curso completo onde eu te ensino a fazer peças de patchwork, peças de costura criativa, todas elas com quilting, todas elas com acabamento perfeito. Ensino a combinar cores e estampas, ensino lateralidade, ensino toda a técnica por detrás da minha técnica do straight quilting. Então, você vai sair do curso apta a fazer suas peças maravilhosas, únicas e exclusivas. Hoje eu só queria realmente que você entendesse que, apesar de tudo que já te falaram sobre quilting antes, quilting não precisa ser complicado, quilting não precisa ser difícil e quilting precisa ser praticado em amostras. A gente não vai direto para a nossa peça. Isso é mais um dos mitos, mais uma das bobagens que as pessoas falam para querer que você compre um monte de réguas, para querer que você compre um monte de acessórios caros. Por quê? Porque elas querem que vocês achem que o quilting é complicado, que você não leva jeito, então você vai precisar comprar uma régua especial, então você vai precisar comprar um pezinho especial, agora você precisa comprar uma outra régua, agora você precisa comprar uma pistola de alinhavo, agora você tem que comprar uma luva especial, agora você... É sempre mais e mais acessórios. Sempre o teu quilting não está ficando bonito porque está faltando alguma coisa, porque está faltando algum acessório, porque você precisa comprar mais um equipamento. Eu já passei por isso. Eu já passei por essa etapa quando eu estava tentando aprender o quilting tradicional. E eu tenho uma coisa para te falar. Desconfie de tudo que te disseram até hoje. O problema não era você, o problema não era a sua máquina, o problema não era as suas linhas, o problema era o método que você estava tentando fazer. E deixa eu deixar claro que eu não sou contra o quilting livre. Eu apenas acho que o quilting livre não é para todo mundo. E eu tenho certeza que muitas de vocês já tentaram fazer o quilting livre. Muitas não, né? Porque muitas são iniciantes, caíram de paraquedas aqui e descobriram o que era o quilting hoje. Muitas de vocês são novatas e ainda nem tentaram fazer o quilting, mas muitas de vocês já tentaram fazer o quilting. Aliás, escreve aqui no chat para mim, quem aqui já tentou fazer o quilting antes com a forma tradicional e não obteve o resultado exatamente que estava esperando? Porque uma coisa é você tentar fazer o quilting e conseguir fazer o que eles chamam de caminho de bêbado, aquele sinuoso, fazer mais ou menos. O quilting livre é o seguinte,
Se você vai fazer uma curva, aliás, o quilting em geral é o seguinte: se você vai fazer uma curva, a curva tem que ser redondinha. Se você vai fazer uma reta, ela tem que ser uma reta. Não pode ser uma reta curva, não pode ser uma curva bicuda. Se você vai fazer um quilting, ele tem que ficar bonito, ele tem que ficar bem acabado. Então, se você já tentou fazer o quilting livre e não obteve o resultado que você desejava, não é o fim do mundo, tá bom? Existe uma maneira mais fácil de quiltar. Bia, mas não é mais demorado fazer esse tipo de quilting do que fazer o quilting livre? Porque o quilting livre os movimentos ficam livres e esse daí não, nós estamos fazendo o quilting costurando. A pergunta que eu quero te fazer agora nesse exato momento, a minha pergunta é o seguinte: não existe certo ou errado no quilting, não existe certo ou errado na costura, não existe certo ou errado no patchwork. Para você ter uma ideia, este meu patchwork, ele não foi feito da maneira tradicional. Não foi feito cortando triângulozinho, daí um triângulozinho emendando, não foi feito cortando quadradinhos e emendando, eu fiz de uma maneira diferente. Porém, o resultado dele ficou exatamente igual ao resultado de um patchwork tradicional. Este meu quilting não foi feito usando a técnica tradicional, porém o resultado dele ficou exatamente igual à técnica tradicional que a gente imagina. Só que se eu fosse fazer este quilting usando a técnica tradicional, eu não teria chegado nesse resultado. Eu vou confessar para vocês, eu faço quilting livre hoje em dia, mas o meu quilting livre não fica bonito como eu gostaria. Se eu for fazer exatamente este quilting aqui, usando a técnica do quilting livre, eu não vou conseguir. Ele vai ficar mais ou menos, mas não vai ficar bonito. Então a minha pergunta para você agora é: você quer uma peça bonita ou você quer só o orgulho de você dizer, eu sei fazer o quilting livre? Porque se você quer aprender a fazer o quilting livre usando o pezinho de quilting livre, eu não vou te ensinar o quilting livre. O que eu vou te ensinar é a minha técnica. E a minha técnica é algo totalmente diferente de tudo que você já viu antes em relação ao quilting. Agora eu estou falando um papo sério para quem já tentou o quilting. Você que já tentou o quilting, consegue fazer esse quilting aqui com a técnica tradicional? Porque se você consegue, essa técnica não é para você. Não é para você. Você já faz quilting, você está aqui por quê? Se eu vou te ensinar algo totalmente diferente do que você já faz. Agora, se você tem o sonho de olhar... Ops, o que aconteceu aqui? Calma lá, deixa eu... Se você tem o sonho de olhar uma peça como essa daqui, ó, e pensar, puxa, eu queria fazer um quilting exatamente igual esse, e você não consegue fazer isso daqui no quilting livre, se você olhar, deixa eu ver o que mais que eu posso olhar, qualquer coisa que você imaginar, com a minha técnica você vai conseguir quiltar. Então, se você quiser aprender a fazer um quilting com perfeição, mas sem sofrimento e sem precisar gastar um monte de dinheiro, deixa eu beber uma água, que eu me engasguei. Se você quer fazer um desenho de quilting, qualquer, se você quer olhar um azulejo, se você quer olhar um desenho, sabe aqueles desenhos de colorir, que você vai colorindo coisinha de cada um que é para desestressar, que você vai colorindo cada um de uma cor. Se você quer pegar um desenho daqueles, ou qualquer desenho de quilting na internet, e conseguir quiltar sem sofrimento, eu vou te ensinar a fazer um quilting onde o resultado do quilting vai ficar maravilhoso, mas não vai ser o quilting tradicional. Comigo você não vai gastar dinheiro comprando pezinho, comprando réguas, até porque eu não vendo nada disso. A única coisa que eu vendo para você é conhecimento. E isso sim eu vou vender, mas eu vou te garantir que se você se tornar minha aluna, você vai sair quiltando o que a sua mente imaginar. E muito mais. Porque eu vou abrir sua mente para um mundo novo, um universo novo do quilting.
algo onde você vai parar de depender de moldes, de medidas, porque eu vou te ensinar a criar seus próprios desenhos de quilting, mesmo que você não saiba desenhar. Então, olhe, pode vir de coração aberto. Quando você entrar para as minhas aulas e para os meus cursos online, você vai ver o quanto tempo você perdeu e o quanto dinheiro você perdeu com acessórios de que não te levaram a ter resultado, mas comigo você vai ter resultado. Então, olhe, últimos recadinhos antes da gente terminar. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, entre o quanto antes, porque por lá eu vou passar um monte de dicas, um monte de... Estou, inclusive, passando alguns conteúdos extras, tá? Então, entre para o grupo do WhatsApp. E depois que vocês virarem minhas alunas, vocês vão poder comparar onde vocês estavam. Sabe que nem aquelas coisas de dieta que a pessoa põe a foto do antes e do depois? Eu também faço isso com as minhas alunas. Como era o seu quilting antes e como é o seu quilting depois de um mês de aula, como é o seu quilting depois de 2 meses de aula, depois de 3 meses, de 4 meses. Eu vou fazendo, eu vou comparando. As alunas conseguem ver a evolução dia após dia. Estou pensando em fazer uma revisão com vocês sobre as aulas aqui do Esquenta. Estou pensando, vou comunicar para vocês tudo isso lá dentro do grupo do WhatsApp, então vejam só como é importante estar dentro do grupo do WhatsApp. Espero vocês lá no grupo, então, combinado? Beijinhos, tchau, tchau.